Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de estudo de Atrizes Espíritas. Hoje a gente vai tratar de um tema também atual, não é polêmico, ele é real mesmo, e a gente vai verificar o que nós, como espíritas, podemos fazer para evitar cair em contradição diante das facilidades que infelizmente estão a ocorrer e de forma equivocada. A gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre a corrupção, uma análise espírita. A gente vai basear o nosso estudo na revista espírita, nas obras de Kardec, como sempre, para poder termos uma ideia se o espiritismo está isento de ser também envolvido nas malhas da corrupção. A gente pode afirmar com muita tranquilidade que a doutrina espírita ela é isenta de ter problema de corrupção, porque ela é uma doutrina por si só. Já o movimento espírita, ou seja, o trabalho feito por nós, os homens encarnados, e também espíritos desencarnados que atuam, essa sim poderá ser motivo de ser corrompida em favor de se ganhar benefícios, status, e com isso você vai para um caminho equivocado. A gente vai verificar então que Kardec não ficou isento de trabalhar esse assunto, nos alertando em relação ao que ocorria na época e depois posterior à sua desencarnação. A gente buscou então, para poder facilitar a nossa compreensão, o significado de corrupção. É uma ação ou efeito de corromper, de adulterar um conteúdo original de algo. Ou seja, aqui então está uma questão já atual, através dos pesquisadores, né, espíritas, progressistas, vamos dizer assim, não presos, né, às questões dogmáticas que foi implantado no Brasil pela Federativa, eles então procuraram analisar e verificaram que, infelizmente, a edição da a Gênese foi adulterada. Também teve um tempo de Herculano Pires, também ocorreu, né, a adulteração do Evangelho segundo o Espiritismo. Enfim, a gente verifica então que eles aqui é uma forma de corrupção, ou seja, é o ato de você adulterar, né, o original de algo, então nesse caso de uma obra espírita. Aí nessa hora que você começa a analisar, a corrupção então também é o resultado de subornar, de oferecer dinheiro a uma pessoa ou várias, buscando obter algo em benefício próprio ou em nome de uma pessoa, ou suborno. É a questão do lobby que ficou no Brasil institucionalizado. Triste demais. Aí outra coisa que também pode ocorrer é você utilizar de recursos para ter acesso a informações confidenciais que pode ser beneficiada, né, a seu uso próprio, ou seja, você ter acesso a alguma coisa confidencial e passar a chantagear essa pessoa a fim de ter ganhos com isso. O outro fato é você, então, de novo aqui, né, voltar ao item 2 aqui, né, na qual você está corrompendo, né, um livro que foi editado. No caso aqui, a gente reforçou no item 2 sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo e também a Gênese. E também tem, no geral, a ação é ato de decompor, deteriorar, putrefação, corrupção das frutas e ficar podre, né? E, por último, seria a que abrange mais, seria o desvirtuamento de hábitos, devassidão de costume, devassidão, ou seja, infelizmente isso aqui é o que se chama corrupção. Aí você vai ter então a corrupção nos meios políticos, nos meios religiosos, nos meios acadêmicos, no judiciário, né? Enfim, as instituições estão envolvidas de pessoas que estão trabalhando para poder desvirtuar a proposta daquela instituição. E na revista Espírita, Allan Kardec então trabalha esse assunto sobre os messias do Espiritismo. Ele fala então, quando a corrupção atinge o ser das religiões, é o sintoma de sua decadência, como é o da decadência dos povos e dos regimes políticos, porque ela é indício de uma falta de fé verdadeira. Então a gente verifica hoje no Brasil, vou pegar o Brasil como exemplo, essa corrupção generalizada em todos os meios, né, seja ele religioso ou político. Isso, na visão nossa espírita, é o advento
da decadência está caindo, né? Chegando no extremo, as pessoas se agarram ao poder, mas lentamente o bem, as coisas boas, a moral vai se implantando. Mas até que isso ocorra, não poder ficar de braço cruzado. Tem que fazer a parte que nos compete, é, divulgando as coisas boas, divulgando a realidade da doutrina espírita, para vencer essas ideias negativas que foram inseridas ao longo do tempo no meio espírita, principalmente. Os homens corrompidos arrastam a humanidade para uma rampa funesta, de onde ela não pode sair senão por uma crise violenta. Então a gente verifica, né? Na hora que você mergulha na corrupção, qual que vai ser a consequência? Uma crise violenta. A gente verifica no Brasil, né, as questões que estão ocorrendo, não vou entrar aqui na questão política, né? É só fazer essa análise, mas verifica que são os homens que estão se corrompendo, não são as instituições. As instituições têm uma sede, alguma coisa. É quem está nela que tem que ser de ser questionado a esse respeito. Essa é a grande necessidade de se fazer no Brasil essa revisão. Então, a gente verifica, dá-se o mesmo com as religiões que substituem o culto à divindade pelo culto do dinheiro e das honras, e que se mostram mais ávidas dos bens materiais da terra do que dos bens espirituais do céu. A gente vê aqui, então, uma análise profunda em que as pessoas trocaram, né, a noção de divindade pelo culto do dinheiro e das honras. Então, começar a analisar no nosso meio espírito esses títulos, né, que estão surgindo aí para médiums, né, se isso não está com isso desviando, né, está criando um culto, né, a uma coisa que está diferenciando o seu caminho. Então tem que analisar profundamente se isso é válido ou não, né, para poder não confundir pessoa com doutrina espírita. E aqui um fato que ocorreu, né, narrado por Kardec na Revista Espírita, esse Joubert, né, aqui ele foi uma criatura que antes de ser espírita, né, tinha a vida normal. Quando ele se apaixonou por doutrina espírita, ele passou a corresponder com Kardec e passou a ser um dos trabalhadores mais ativos do grupo. Mas morreu repentinamente, vamos dizer assim. E uma senhora, uma médium, né, sonâmbula, ela falou que queria ser redomecida pelo senhor Joubert, já falou que foi ele, né, que comunicou com ela, e pedindo que ela aconselhou-a, olha só, a cobrar consultas dos ricos e dá-las gratuitamente aos pobres. Ou seja, e o Joubert, quando encarnado, não tinha essa ideia, não tinha essa postura, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? O pessoal duvidou da autenticidade da comunicação e procuraram, então, Kardec para se submeter ao controle, à análise do mundo espiritual. Isso, infelizmente, não ocorreu no Brasil. Não ocorre no Brasil. Não ocorreu, não ocorre. Ou seja, esse exemplo de concordância não existe. As pessoas recebem a entidade, acham que é espírito, acham que é bom, divulga o livro, não tem nenhuma concordância doutrinária a respeito. Daí ficar ocorrendo esses desvios de conduta, as pessoas ficam equivocadas em relação se é verdade ou não é verdade. Então, se tivesse submetido a esse controle rigoroso que fez Kardec, muitas coisas seriam evitadas. Então, ele submeteu, né, esse assunto para 6 médios diferentes do outro e evocaram o espírito de Joubert, né, cada um no seu turno, vamos dizer assim. E o Joubert, então, comunicou e falou que não era ele que tinha feito aquilo ali. Então, Kardec, né, na Revista Espírita, novamente aqui, a nova tática das pessoas, né, adversárias do espiritismo era, né, e ele afirma, a doutrina espírita não é ambígua em nenhuma das suas partes. Ela é clara, precisa, categórica dos mínimos detalhes. Só a ignorância e a má-fé podem enganar-se sobre o que ela aprova ou condena. É, pois, o dever de todos os espíritos sinceros e devotados repudiar e desautorizar abertamente em seu nome os abusos de todo gênero que pudessem comprometê-la, a fim de não lhes assumir a responsabilidade. Pactuar com os abusos seria tornar-se cúmplice e fornecer armas aos nossos adversários. Então, aqui é uma advertência muito profunda de Kardec sobre a questão, né, do que vem a ser doutrina espírita, e ela não poderá ser corrompida se tomar esse caminho, né, de análise e por aí afora. Então, fala que ela não é ambígua, ela tem apenas, né, a clareza em todas as suas partes. Aí, nessa cidade, nós conhecemos que partes são essas. A gente vai verificar, então, para melhor que seja a instituição social, sendo os maus os homens, eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito para explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, das ações boas, né,
vão organizar boas instituições que serão duráveis, porque são duráveis, né, os interesses de conservá-la. Ou seja, enquanto os homens forem bons, automaticamente a gente vai criar organizações sérias, boas. Então, enquanto isso não ocorrer, a gente vai criar situação desequilibrada. E ele coloca, então, está em obras póstumas, ele fala, né, que a questão social não pode, pois, por ponto de partida, né, a forma de tal que a instituição é que é problema. Ele falou que o problema não é a instituição, o problema está na pessoa. E coloca, né, melhorando a moral das pessoas, automaticamente a gente modifica as questões sociais, certo? Então fala que a questão da felicidade humana está em trabalhar, né, a verdadeira chave da felicidade. Ou seja, então não basta cobrir de verniz a corrupção. É indispensável extirpar a corrupção. Então nós temos que colocar para fora essas coisas erradas que existem. Mas aí não é a instituição que é o problema, são as pessoas que estão nela que fazem as coisas equivocadas. A gente vai encontrar esse assunto com Richard Simonetti sobre a corrupção, onde ele afirma que a corrupção está na alma da humanidade. Ela é uma excrescência do comportamento egoístico que caracteriza nós, habitantes desse planeta. Ele coloca aqui para nós, né, que a preocupação exacerbada, né, com os patrimônios materiais é que sustenta a desonestidade. Ou seja, as pessoas ficam mais preocupadas com as questões do dinheiro e com isso elas se perdem. Ele continua com seu raciocínio. Ele fala que é necessário aprimorar o controle e instituir mecanismos de punição exemplar dos infratores. Mas afirma que isso não basta, já que haverá pessoas, né, que são espertos e vão burlar leis. Então, nos convida à educação orientada para a cidadania, né, e fala que esse é o caminho, certo? Para poder despertar a consciência. Será que no doutrina espírita, aliás, no movimento espírita, existe algum curso, algum trabalho, né, que leve as pessoas a trabalhar, né, a cidadania? Não é pensar em termos partidários, né? Quando fala cidadania, você ajudar essas pessoas, né, a ter os seus direitos, né, lutar pelos seus direitos. Será que tem alguma coisa naquela espírita que faça isso? Porque na hora que você trabalha esse assunto, automaticamente você vai orientando as pessoas para que ela não seja cúmplice dessa situação aqui embaixo, em cima, né, que vai criar a desonestidade. Então, será que a casa espírita tem isso? Então, a gente não pode ser passivo diante dessas coisas que estão ocorrendo. Isso é necessário que a gente crie na casa espírita, né, uma consciência de cidadão. Será que nós fazemos isso? Não fazemos. Essa é a realidade. Não fazemos. A gente fala muito de Jesus, da sua moral, de fazer o amor, a caridade, mas lembrando que Jesus, por excelência, foi aquele ser que ficou revoltado quando utilizaram o templo para poder ganhar dinheiro. Aquele verdadeiro espetáculo dantesco que ocorreu na época, de forma alegórica, quando ele expulsou, né, as pessoas do templo, vamos dizer assim. Ele estava ali indignado pelo fato de estar utilizando aquele espaço de um culto, vamos dizer, a Deus, para as questões materiais. Então, a gente verifica que Jesus é aquele ser ativo que tinha uma participação efetiva na sociedade, ao contrário do que muitos acham que ficava, né, isolado. Não, ele era ativo, proativo, aonde quer que ele estivesse. Para poder encerrar, a gente vai chegar ao seguinte: consta então o castigo, né, para aqueles que cometem a corrupção. De novo, o Rio Simonetti fala, né, e faz a comparação no livro Divina Comédia, e fala que aquelas pessoas que desviam, né, do dinheiro, tá, ele vai para uma vala de piche fervente no inferno, atormentado por demônios perversos. É uma alegoria, mas se você pegar essa alegoria e fizer uma comparação com o livro Céu e Inferno, na segunda parte, vai verificar que esse piche fervente significa as consciências das pessoas, né, que têm esse problema existencial em função das fantasias que eles criaram pelo fato de ter o status, ter o poder, ter dinheiro e não souberam aproveitar e se corromperam com isso. A gente verifica que é um assunto palpitante que é pouco se trabalhado na casa espírita, infelizmente. Né? Não há nenhuma preocupação em trabalhar isso. É necessário trabalhar a fim de nós despertarmos para a realidade que vivemos hoje, em particular no Brasil, durante a pandemia e pós-pandemia. Fica o nosso abraço, nosso carinho e até o momento aqui no nosso canal de Letras Espíritas.